Hoje nós vamos falar das dicas de processo penal, dicas para a ordem. Hoje nós vamos falar sobre a dica Tribunal do Júri Primeira Fase. Essa é a nossa dica de hoje. Eu sou a professora Marcele, professora de processo penal. Então vamos para a nossa dica de hoje. Dicas de exame de ordem. Nossa dica de hoje será a dica 4, Tribunal do Júri Primeira Fase. Trouxe aqui para vocês o nosso infográfico demonstrando como funciona a primeira fase do Tribunal do Júri. Lembrando que o Tribunal do Júri, pessoal, ele é formado por um procedimento bifásico, lembram-se disso? E o Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Pessoal, quais são os crimes dolosos contra a vida que o Tribunal do Júri julga mesmo? Vamos dar uma relembrada? O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. Quais são? Homicídio doloso, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e aborto. Aquela siglazinha ISA, não é? H-I-S-A. Então, homicídio doloso, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e aborto. Esses são os crimes dolosos contra a vida que serão julgados pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é composto por duas fases. A primeira fase muito se parece com outros procedimentos, com um procedimento comum, ordinário. Mas a segunda fase, que é o plenário. Nós vamos falar hoje sobre a primeira fase, que é o que nos interessa, que é uma fase que muito se parece com os outros procedimentos, com o procedimento ordinário, mas é uma fase extremamente interessante que tem muitas circunstâncias que nos importam. Muito bem, pessoal, então vamos lá para o nosso infográfico para trabalharmos a primeira fase do Tribunal do Júri. Vamos lá. Então, após a ocorrência de um fato criminoso, nós teremos a instauração de um inquérito policial. Então, ocorrência de um fato criminoso, que será um crime doloso contra a vida, ou um homicídio, ou um infanticídio, um induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou um aborto, teremos a instauração do inquérito policial. Após a instauração e a finalização do inquérito policial, esses autos irão para o Ministério Público. O Ministério Público terá três opções. Ou ele vai oferecer a denúncia, arrolando até 8 testemunhas. Depois de oferecer, se ele não oferecer a denúncia, ele poderá requerer novas diligências, e essas diligências farão com que estes autos voltem para o inquérito policial, para que a autoridade policial realize essas novas diligências, ou o Ministério Público poderá requerer o arquivamento, se ele não encontrar indícios de autoria e nem prova de materialidade. Mas vamos dizer que o Ministério Público encontrou indícios de autoria e prova de materialidade neste inquérito policial. Se ele encontrar indícios de autoria e prova de materialidade, ele vai oferecer a denúncia arrolando até 8 testemunhas. Ministério Público ofereceu a denúncia, que é petição inicial, vai para o juiz de direito. O juiz da vara do Tribunal do Júri tem duas opções. Ou ele rejeita esta denúncia, por ela ser inepta, por não preencher as condições da ação, ou ele recebe a denúncia. Se ele receber a denúncia, automaticamente ele cita o réu, ele cita o acusado. A citação na primeira fase do júri pode ser citação pessoal, citação por hora certa ou citação por edital. Lembrando-se que na citação por edital, o juiz mandará suspender o processo e suspender o prazo prescricional. Muito bem, pessoal, vamos imaginar que o juiz verificou a denúncia, ela está apta, o juiz recebe esta denúncia e cita o réu. Cita o réu pessoalmente, nem por hora certa e nem por edital. Citou o réu pessoalmente. O réu foi citado, ele apresentará a sua resposta à acusação. A resposta à acusação arrolando até 8 testemunhas num prazo de 10 dias. Isso está previsto lá no artigo 406 do Código de Processo Penal. A apresentação da resposta à acusação, de acordo com o Tribunal do Júri, primeira fase, está previsto no artigo 406, arrolando até 8 testemunhas no prazo de 10 dias.
Depois de apresentada a resposta à acusação, os autos voltam para o Ministério Público. Para quê? Para o Ministério Público apresentar uma manifestação à resposta à acusação, como se fosse uma réplica à resposta à acusação, no prazo de 5 dias, de acordo com o artigo 409 do Código de Processo Penal. O Ministério Público apresentou a sua manifestação. Feita a manifestação, os autos irão para o juiz, que designará a audiência. A audiência será realizada de acordo com o artigo 411 do Código de Processo Penal. E aí serão ouvidas as seguintes pessoas. Se for um crime tentado, um homicídio tentado, nós vamos ouvir a vítima, porque ela existe. Mas, obviamente, se o crime for consumado, eu não ouvirei a vítima. Depois nós ouviremos as testemunhas de acusação. Depois as testemunhas de defesa, os peritos, realizaremos as acariações, o reconhecimento de pessoas e coisas e, por último, realizaremos o interrogatório. O interrogatório é sempre a última oitiva, por quê? Para exercer a ampla defesa, para que seja exercida a ampla defesa. Depois do interrogatório, poderão ser realizados os debates orais, ou seja, as alegações finais orais. 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. E o juiz, na própria audiência, pode proferir a sentença. Isso é o que prevê o artigo 411 do Código de Processo Penal. Entretanto, lá no artigo 394 do Código de Processo Penal, nós temos a seguinte informação. Quando não houver previsão legal no procedimento especial, pode-se aproveitar o procedimento comum ordinário. Então, pessoal, existe a possibilidade de se apresentar as alegações finais através de memoriais na primeira fase do Tribunal do Júri, utilizando o quê? Utilizando o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que é o artigo dos memoriais referente ao procedimento ordinário. Então, eu pego emprestado o artigo do procedimento ordinário para apresentar os memoriais na primeira fase do Tribunal do Júri. Apresento as alegações finais em forma de memoriais, sem problema algum, e aí a acusação apresenta primeiro, depois a defesa apresenta, no mesmo prazo lá do procedimento ordinário, no prazo de 5 dias. Muito bem. Depois de apresentados os memoriais, o juiz vai proferir uma sentença ou quem quiser pode chamar de simples decisão. Esta decisão pode ser uma pronúncia, uma impronúncia, uma desclassificação ou uma absolvição sumária. O juiz, por ser um crime doloso contra a vida, por ser um procedimento do Tribunal do Júri, o juiz não pode condenar o réu. Ele tem que mandar o réu para ser julgado pelos jurados. Logo, o juiz poderá proferir uma dessas 4 decisões. Caso o juiz queira, ele verifique indícios de autoria e prova de materialidade, indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, ele deverá encaminhar o réu para ser julgado pelo júri, pelos jurados lá em plenário. Logo, ele vai pronunciar o acusado, mandando o acusado para a segunda fase, para ser julgado na segunda fase. Então, verificando indícios de autoria e prova de materialidade, ele manda o acusado para a segunda fase. Se ele verificar que não existem indícios de autoria, indícios suficientes para pronunciar, nem indícios suficientes para absolver, ele irá impronunciar. A impronúncia arquiva o processo. Se o juiz perceber que não foi um crime doloso contra a vida, ele faz o quê? Ele desclassifica, ele tira da classificação do crime doloso contra a vida e coloca na classificação de um crime comum e encaminha os autos para o juiz singular. Imaginem a seguinte situação. O MP denunciou por tentativa de homicídio. Ao final da instrução, o juiz percebeu que não foi tentativa de homicídio, e sim foi uma lesão corporal.
Logo, o juiz tira da classificação da tentativa de homicídio e classifica na lesão corporal e envia para o juiz da vara comum. Logo, ele desclassificou. E o juiz pode absolver o acusado, absolver sumariamente o acusado. Então, o juiz tem 4 possibilidades de decisão ao final da primeira fase do tribunal do júri. Ou ele pronuncia, ou ele impronuncia, ou ele desclassifica, ou ele absolve sumariamente. Dessas 4 decisões, ou cabe rese, ou cabe apelação. São recursos. Então, dessas 4 decisões, ou cabe o recurso em sentido estrito, ou cabe a apelação. Se a decisão for interlocutória, caberá o recurso em sentido estrito. Se a decisão for definitiva, caberá a apelação. Então, basta saber a natureza jurídica para saber se cabe rese ou apelação. A pronúncia é uma decisão interlocutória ou uma decisão definitiva. A pronúncia, por dar continuidade ao processo, o réu ser julgado na segunda fase, é uma decisão interlocutória. Logo, por ser uma decisão interlocutória, cabe rese. A impronúncia, por ser uma decisão definitiva, arquiva o processo, a impronúncia faz com que o processo seja arquivado, cabe apelação. A desclassificação, por fazer com que o processo seja julgado lá na vara criminal comum, ou seja, o juiz tira do crime doloso, coloca no crime normal, coloca num crime comum e manda para a vara comum, o processo continua, é uma decisão interlocutória, logo cabe rese. E por fim, a absolvição põe fim ao processo, por ser uma decisão definitiva, cabe apelação. Com isso, pessoal, com essas últimas decisões e os seus recursos da primeira fase do Tribunal do Júri, nós encerramos a nossa dica de Tribunal do Júri, dica de processo penal. A gente fica por aqui, até a nossa próxima dica, pessoal. Um beijo!